Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Como é bom nós nos juntarmos mais uma vez para falarmos desse período tão lindo que é o Natal. E eu já começo desejando a você aí um feliz Natal. Deus abençoe você, a sua família. E hoje temos essa oportunidade de falarmos um pouco mais da palavra de Deus e eu peço a sua licença e a sua atenção. E antes de tudo, eu queria fazer uma oração com você e que o Senhor possa falar muito ao seu coração, falar à sua vida, assim como Ele tem falado ao meu coração, e hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente. Então vamos estar juntos, louvando ao Senhor, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, para que Ele traga nesse tempo um tempo de paz, um tempo de discernimento, um tempo de atenção. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque para mim é um privilégio entrar agora, Senhor, nos lares, na vida de cada um dos meus irmãos, de poder dividir, compartilhar da tua palavra e que a tua luz ela venha brilhar em nossos corações. E que neste período de Natal, ou nesse momento em que comemoramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos ter a nossa mente, o nosso coração renovados em ti, Senhor. Muito obrigado. Faz a sua luz brilhar em nós. Faz a sua luz brilhar em cada coração, é o que eu te peço. No nome de Jesus. Amém, amém. Bem, quando eu falo do período do Natal, é algo que sempre me traz muitas recordações. E na minha casa, nesse período em especial, a gente relembra muita coisa daquilo que a gente passou. Eu conto das experiências que eu tive, as épocas que nós vivemos, né, que são bem diferentes da que vivemos hoje. Eu tenho certeza que no futuro também será diferente para as futuras gerações. E eu me lembro da Igreja da Fé do Brasil, lá em São Paulo, que era bem ali perto da Praça da Sé, e minha mãe e meu pai, nós congregávamos lá. Eu era muito pequeno, eu tinha só o Samuel, era eu e o Samuel naquela época, e me traz muitas recordações desse tempo. Por quê? Porque os meus natais, os natais que eu passava naquela igreja, eles eram diferentes. Em que sentido? Eles eram natais humildes, de certa forma, por causa a gente morava fora do centro de São Paulo, a gente morava na periferia, e nós íamos então para essa igreja, cruzávamos praticamente a cidade para chegar a essa igreja. Eu tenho muitas recordações disso. E nós passávamos os natais na igreja. Não foi uma ou duas vezes, várias vezes a gente passou o Natal na igreja. A igreja ela tinha a parte do templo na frente, e atrás, então, ela tinha um salão enorme de festas, que era um pouco separado da igreja, eu me lembro bem, e no fundo tinha como se fosse ali dentro do salão mesmo um quarto. E o que me traz a recordação? Porque eram momentos tão simples, tão singelos, mas tão gostoso para mim como criança, e marcou tanto a minha vida naquela igreja, assim, essa minha infância, que eu tenho recordação até hoje de tempo que eu era bem pequeno. E eu lembro dos presentes que eu também ganhei naqueles natais que eu passei naquela igreja. E a minha mãe e o meu pai, então, a gente ia para a igreja. Eu nunca perguntei para minha mãe, por um acaso, o porquê que a gente ficava na igreja ou dormia na igreja. Eu acredito que tenha, seja por causa da locomoção, ou por causa do horário também, porque a gente morava fora, tinha que pegar 2 ônibus. Então eu me lembro que dos presentes que eu ia ganhando, eu me lembro uma vez que eu ganhei um carro de corpo de bombeiro. E presente de Natal é uma coisa maravilhosa. Eu ganhei um carro do corpo de bombeiro assim. Ele era com uma bombinha que soltava água, e eu fiquei todo encantado com aquilo. Era uma coisa simples. Era uma coisa bem humilde assim, mas para mim marcou. E eu lembro até hoje desse brinquedo. Eu lembro também que o meu irmão ganhou um cachorrinho, como se fosse aquele cachorrinho aquele salsicha, aquele cachorro que a gente chama, o bacê, né? Ele então ganhou um cachorrinho daquele, ele puxava e a orelhinha do cachorro mexia. Meu irmão ficou super feliz. Eu também ganhei num dos natais que eu passei lá, eu ganhei um carro de Fórmula 1, mas a gente pisava na parte de trás assim, era uma bombinha assim, e o carro saía em disparada. E como eu estava naquele salão enorme, eu lembro até hoje, o carro batia em todo lugar, mas tinha espaço para a gente brincar.
Então marcou muito a minha vida. As pessoas que iam na igreja, porque ia ter a festa de Natal, elas iam até o lugar que a gente estava lá, reunido, era um quarto, ficava lá com a minha família, e eles iam lá, conversavam, falavam de Deus, cantavam canções, e depois a gente ia para o culto na igreja. E na igreja não era diferente, porque na parede da igreja, onde a gente frequentava, tinha um desenho enorme que ficava lá o ano todo. Era um desenho já próprio da parede, uma parede bem grande assim, da igreja, do templo principal, e tinha lá os 3 reis magos, os 3 sábios, e tinha também a cidade de Belém, a estrela e os magos em direção ao menino Jesus. E aquilo sempre me chamava atenção por todas as vezes que eu ia na igreja. Eu ficava olhando para aquela figura e aquela imagem marcou a minha vida, porque eu via aquela imagem não só no culto de Natal, mas todos os dias. E sempre no culto de Natal era uma referência àquela imagem, porque nós nos lembrávamos do que simboliza o nascimento de Jesus. Eram natais humildes, mas eram momentos importantes que marcaram a nossa vida. E nós temos falado no período de Natal sobre essa importância, esse momento gostoso. Eu queria hoje dividir com vocês rapidamente aqui um texto da palavra de Deus, que é o texto que nós estamos trabalhando, que está lá em Mateus, no capítulo 2, versos de 1 a 12, que fala desse momento tão lindo, que é o encontro, então, destes magos com Jesus Cristo. Nós falamos na semana passada da estrela, hoje vamos falar de outro personagem. O personagem da semana passada foi a estrela de Belém. Hoje os personagens são os magos do Oriente. E diz assim, no verso 1 do capítulo 2 em diante, diz que depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: aonde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ele ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveriam nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E aqui ele faz uma referência a Miqueias 5, verso 2. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então, Herodes chamou os magos secretamente e os informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vou informar-se com exatidão sobre o menino, logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. E entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E então abriram seus tesouros e lhes deram os presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Olha que texto interessante, cheio de detalhes, com muitas lições para que nós possamos tirar e perceber aqui tudo aquilo que está acontecendo. Na semana passada, como eu disse, nós falamos da estrela de Belém, tiramos lições sobre ela, sobre como nós podemos nos relacionar com essa história, nos colocar aonde nós encaixamos nessa história, quanto à questão de sermos como a estrela, como essa luz, ou mesmo como o posicionamento dos magos de seguirem essa luz. Agora, hoje o nosso personagem são os magos do Oriente. Agora, o que nós sabemos a respeito desses magos? É importante nós prestarmos atenção nos detalhes que vão sendo dados da história. E nós, com certeza, devemos confessar
que sabemos até pouco sobre quem são esses homens realmente. Eles, até as pessoas têm ideia erradas, não é, deles ou das situações que envolvem esses magos. A palavra traduzida do grego aqui é magoi, que significa como sábios, magos, que seriam geralmente um título atribuído dos persas, e por isso é que foi colocado nas traduções magos do Oriente vindos da Pérsia, por isso que se tira então essa ideia, que refere-se a esse grupo de estudiosos que estudou as estrelas, que tem um título que conecta também a magia, e aí a gente começa a ficar pensando quem eles seriam, né? Eles provavelmente eram astrônomos ou astrólogos, e, no entanto, o fato disso, isso não é um registro ou um endorso para a crença divina, por exemplo, na astrologia, mas é aqui Deus dando um sinal e mostrando a estes homens atentos aos astros, dando a eles um sinal, uma estrela milagrosa, sua glória, como nós falamos semana passada, que anunciou e conduziu eles a quem? A Jesus Cristo, o Rei dos judeus. Percebe? Deus mostra isso a eles. Agora, outra coisa, nós não sabemos quantos magos eram. Alguns colocam como esses 3 magos, e eu acredito aqui, lendo o texto também, que isso tem a ver, e a Bíblia não relata quantos magos eram, só fala que esses sábios do Oriente vieram para adorar Jesus e vão até Herodes. Agora, se deduz isso, eu não sei se você percebeu, mas se deduz isso talvez um dos motivos que os estudiosos acreditam, por causa dos presentes, que são ouro, incenso e mirra, que está lá em Mateus, no capítulo 2, versos 11. E pela tradição, então, nos anos que foram se seguindo, anos mais tarde, se deduz, então, são 3 presentes, são 3 magos do Oriente, embora isso não tenha como certeza. Então, a Bíblia não descreve os magos do Oriente também como reis. Esse título ele acaba sendo incorporado com o tempo da tradição cristã que vem posteriormente. É possível que a ideia tenha surgido por causa que os magos, quando eles oferecem presentes significativos, tem um peso espiritual significativo, no ouro, incenso e mirra, mas também são presentes valiosos. E são itens caros associados à realeza da época. Então, se entende que eles têm sim uma certa posição. E além disso, algumas traduções da Bíblia, como a Vulgata Latina, por exemplo, elas dão os magos que aqui são referidos como, na tradução vem como regis, que significa reis em latim. Então, vai se criando essa ideia. Tem até um filme que é de 1985, muito legal, muito interessante. Eu já assisti algumas vezes e até usei ele algumas vezes, acho que foi no estudo bíblico que nós demos no período do Natal, que fala, o filme é O Quarto Sábio, que fala exatamente de um outro sábio que está meio atrasado, ele quer conhecer Jesus, mas ele não sai com esses sábios que saem na frente, e a história, então, ela vai em todo momento mostrando os contatos que ele vai tendo, ele individualmente, com Jesus Cristo, ou com essa expectativa de conhecer Jesus, e ele nunca consegue até o momento, então, que ele vai conseguir conhecer a Jesus, e é uma história linda, uma lição tremenda. Então, essa história dos magos é uma história de muitas lições. A tradição católica também dá nome, eu não sei se você sabe, mas ela no século VI, num texto apócrifo, foi dado o nome de Gaspar, Baltazar e Belchior, mas não há nenhum registro na Bíblia. Então, tudo isso fica como uma base para nós termos uma ideia. É óbvio que esses são detalhes. Por exemplo, outra curiosidade também é que os historiadores bíblicos até levantam a questão, por exemplo, se teriam sido camelos ou outro tipo de animal que eles usaram para ir até lá. Por quê? Não se estranhe se, por exemplo, você vê um outro tipo de animal no presépio, que também não é desse momento, porque quando eles vão a uma casa e Jesus já está, é uma criança já talvez aí com 1 ano e meio para 2 anos, já com mais de 1 ano, então não é no episódio, mas esse é o momento que a gente tira para entender
e observar o Natal. Então, não se estranhe que talvez, por exemplo, não tivesse sido. Eu já ouvi, já li relatos que eles falam que poderiam ter sido, por exemplo, aqui, até outros tipos de animais, como o elefante, por exemplo, que eram usados na Pérsia como transporte para os persas. Se você assistir filmes persas sobre guerra, sobre a vida persa, como era os medo-persas, por exemplo, eu já assisti alguns, e você percebe que um dos animais mais usados não era o camelo, é o elefante que eles tinham. E o que mostra também no texto, quando diz, por exemplo, que eles chegam até Herodes, e ali tinha um número e um volume que levantam uma credibilidade desses homens suficiente para incomodar e perturbar Herodes, e perturba também toda a cidade ali, porque a cidade fica preocupada com Herodes, que não era um homem bom, era um homem duro, ruim, e não poupava qualquer um que se ameaçasse seu trono. E além disso, chega ali uma caravana gigante, então a gente vai criando essa cena. E tenha em mente também, a última coisa, que estes homens, eles eram gentios, eles vêm de outros povos. E desde o início, quando nós olhamos para a mensagem de Jesus Cristo, quando nós olhamos para o Senhor, ele veio para ser o Salvador do mundo, como diz lá em João, no capítulo 4, verso 42, quando está tratando dos samaritanos, da mulher samaritana, que era um povo que não era aceito, eram os mestiços ali, que o judeu não aceitava. E ali Jesus mostra que ele já começa a expandir por Samaria, e vai expandindo ali por toda a Judéia, vai saindo, vai aumentando as suas estacas para outros povos. E aqui agora a gente vê que isso se concretiza também no próprio nascimento de Jesus. E estes homens, então, eles são observadores, eles conseguiram perceber a leitura da palavra de Deus, das profecias, das escrituras, e seguem essa estrela, e eles então vão adquirindo essa sabedoria. E é interessante também, em Colossenses, quando Paulo ele está escrevendo essa carta aos irmãos de Colossos, no capítulo 2, versos 3 e 4, ele diz assim sobre Jesus. Isso serve para nós hoje também, que nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, esse já é o verso 9 de Colossenses, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Vê que em Jesus a gente recebe essa plenitude. E Paulo, ele vai nessa carta falando várias coisas sobre Jesus. Então são detalhes, óbvio, que só não alteram a realidade do momento, mas nos dão uma figura, ampliam a nossa maneira de enxergar esse momento do Natal. E uma das lições, e é somente nessa lição que eu quero me apegar hoje, olhando para esses homens que levantam, quem serão eles? Quem eram esses homens? Eram magos? Eram sábios? Eram reis? Eu percebo características nesses homens que nos ajudam a celebrar o nosso Natal de uma forma muito melhor, muito mais significativa. E eu quero falar hoje uma lição. E a primeira lição que eu vejo está aqui no texto, quando nós olhamos, que eu extraio desse texto, é quando a gente olha para Mateus no capítulo 2, versos 1 e 2, diz: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, que foi o primeiro verso que nós lemos, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Perceba os verbos que me ressaltam desse texto e me chamam a atenção. Chegaram a Jerusalém, perguntaram ali para Herodes, se informam, e eles falam: nós vimos a sua estrela no Oriente. Eles conseguem perceber e ver, e nós viemos a adorá-lo. Eles sabem que a estrela de Jesus, falamos isso semana passada, eles vieram adorar, então chegaram, perguntaram, eles viram e eles vieram ou foram até aonde estava o menino. Veja que esses homens são homens importantes. E a primeira lição que eu tiro é que mesmo eles sendo, e a lição de hoje, né? Mesmo eles sendo esses homens importantes, eles chegam ali com um gesto de humildade. Perceba que o peso da humildade
diante de quem eles eram, que chama toda a atenção daquela cidade. Homens cultos, sábios na terra em que eles viviam, e nos persas, vindos de longe, eles chegam àquele momento, àquele lugar, de uma forma e uma atitude humilde, e eles tinham tudo para chegar lá e agir com soberba, nem prestar atenção nas coisas, mas não, eles fazem completamente diferente e chegam de uma forma que nos ensinam uma grande lição, ou grandes lições, hoje uma só que nós estamos pegando dele, sobre o Natal. E aqui é o meu ponto, hoje nós estamos falando do Natal, comemorando o Natal, e também para o nosso final de ano, porque o Natal, ele nos anuncia também o fim do ano. Quando chega o Natal, a gente sabe que o ano novo está para chegar, vamos virar um novo ano. E aqui também nos ajuda para esse novo ano seguir o caminho. E eles seguem até Jesus, a gente fala aqui em inglês, né, with no regrets, ou seja, sem arrependimentos. Eles não vão se arrepender dessa atitude bem tomada, assim como se nós percebemos, ou nós nos percebermos em nossas atitudes, nós também podemos absorver isso de Jesus. Veja que aqui eles não se contentam apenas em ficar identificando a estrela conforme diziam as profecias. Veja que quando eles respondem ao rei Herodes, ou eles respondem à corte, ou os sábios aqui fazem essa referência, eles fazem referência ao que no texto? Sobre o profeta Miqueias, aquilo que em Miqueias, no capítulo 5, verso 2, está escrito. Eles aqui no verso de Mateus, eles dizem, eles respondem, quando Herodes pergunta, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais. Eles já sabem que haveria de acontecer algo diferente. Eram estudiosos dos livros sagrados dos judeus e não se contentaram apenas com a estrela, como a gente falou, mas eles largam tudo, eles seguem levando presentes ao ponto de adorar Jesus Cristo. Então eles chegam, eles perguntam, eles vêm, eles vão até Jesus. E nós aprendemos que a humildade desses magos, ou os sábios, vindo de povos ou de outro background, de outra cultura religiosa, eles assim abrem mão de toda a sabedoria humana que eles tinham, eles abrem mão daquilo que eles tinham como ideologia humana ou religião que eles tinham e se submetem com humildade em ter um contato e aprender ou ouvir desse Jesus. Eles se expõem ao Evangelho, às Escrituras, e têm um contato com a revelação bíblica. E ao chegarem a essa casa em Belém, eles então iriam se deparar com o quê? Com um rei vivendo em condições humildes também. A atitude humilde deles levam a um rei, ao Senhor, ao Messias humilde, e não no palácio de Herodes, que era o rei atual. E em Lucas, no capítulo 1, versos 52 e 53, no Cântico de Maria, que é conhecido como Magnificat, ela irá destacar a humildade de Jesus. Ela diz assim, Maria, quando faz esse cântico, quando ela entoa esse cântico, que está no capítulo de Lucas 1, versos 52 e 53, diz assim, e derrubou os governantes dos seus tronos, mas exaltou quem? Os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. E o que nós queremos hoje para as nossas vidas? É realmente nos esvaziar e recebermos de Jesus. A Bíblia sempre destaca o mal que o oposto da humildade faz, o orgulho, o que a soberba faz, e quem resolve andar nesse caminho. Provérbios, no capítulo 16, verso 18, diz, o orgulho vem antes da destruição. Olha o que o sábio diz aqui, o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Espírito altivo, em algumas versões, dá como altivez, ou como arrogância, a soberba aqui. Em Provérbios 29 e 23 diz, o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. É completamente o inverso. E o apóstolo Paulo aqui, então, irá se referir em sua carta aos Coríntios, aos irmãos da igreja de Corinto,
é sobre a humildade que é reconhecida por Deus. Olha o que Paulo ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, versos 20 a 21. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louco a sabedoria desse mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana? Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. E aí ele continua dizendo: os judeus perdem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus, até no meio dos judeus, ou quanto no meio dos gregos também, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A nossa força, a nossa coragem, a nossa fé vem de Deus e não das nossas próprias forças. E o verso 30 diz: é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, ao qual tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Consegue ver a figura destes sábios que tinham, com certeza, o seu respaldo científico, com certeza eram admirados, com certeza tinham condições para fazerem aquela empreitada, mas eles resolvem ali se gloriar em Deus. Infelizmente hoje, e essa é uma lição de humildade do Natal, infelizmente nós vemos hoje muita gente se gabando do seu conhecimento, ou da vida que ele conseguiu, que ele conquistou, que a vida lhe proporciona, mas se esquecem de ouvir o básico, que é a voz do Espírito Santo. Mas os magos, eles deixam conforto, status, reconhecimento humano para irem a uma vila simples de Belém, um lugar simples em Belém, e enquanto debaixo do nariz de Herodes, ali debaixo da vista de Herodes, do conhecimento de Herodes, do lado de Jerusalém, estava acontecendo o maior evento de todos os tempos. Que lindo nós vermos a forma com que a palavra de Deus mostra o quanto a humildade ela é ensinada por Jesus. O quanto a humildade ela está ligada à consciência, porque fora de uma humildade consciente, isso é apenas uma forma de se gabar, de mostrar para alguém algo, como os religiosos costumavam fazer, e o que Jesus chama de hipocrisia. Vestir uma máscara e a gente pretender, ou nós pretendermos ser aquilo que nós não estamos sendo ou não estamos vivendo. A lógica do mundo, a mentalidade do mundo, eles sempre vão sempre indicar ou mostrar, basta nós vermos os comerciais, nós vermos as séries, nós vermos tudo que é dito para nós, tudo aquilo que vem, que é despejado para nós. O mundo diz que o certo é aproveitar a vida, seus momentos ao máximo. Você já ouviu isso? Mas o que acontece é que eles dizem assim, não há tempo a perder, temos que aproveitar. Mas mesmo eles falando tudo isso, eles acabam perdendo tempo. O mundo perde tempo. Dizem que tudo deve ser festejado com alegria, mas não há alegria verdadeira naquilo que eles festejam. E muitas vezes festejam até sem saber. E como não sabem aquilo que estão festejando, começam a inventar moda, inventar motivos, você sabe disso. E aí vão dizer, vamos celebrar o amor. Mas nem conhecem um amor verdadeiro. Vamos celebrar a amizade, mas é uma amizade falsa. E que o tempo faz com que um se esqueça do outro e nem mais se lembra, e nem precisa de muito tempo, virou as costas, já não se lembram mais, ou até da alegria, vamos celebrar a alegria, mas não passam de momentos vazios, sem sentido, momentos rasos, sem consciência. Então a humildade ela precisa ter consciência, porque senão é como segurar areia. Nós vamos deixando aquilo escapar pelos dedos e quando vemos estamos novamente de mãos vazias. E numa conversa que eu tive com a minha mãe, a gente conversa bastante nesse momento do Natal, eu falei no início,
que é um período de muita reflexão. Eu gosto de me retirar, eu gosto de ter meu tempo com Deus, para me encher de Deus e agradecer a Deus por esse período do Natal, que é um período que trouxe uma diferença de vida para toda a humanidade, trouxe a solução para uma humanidade caída, chegada do nosso Deus, do Messias. Nós comemoramos e dizemos, comemoramos o aniversário de Jesus. E nessa referência, na conversa que eu tive com a minha mãe, a gente estava batendo um papo, a minha mãe, ela citou algo que eu achei muito interessante. Ela estava falando assim, não te parece assim, que a gente está vivendo um tempo hoje do que a gente vivia anteriormente, a forma com que as pessoas lidam? Ela comentou, como se as pessoas tivessem sido convidadas para ir para um aniversário, e a gente vai para o aniversário somente porque a gente foi convidado, a gente nem conhece o aniversariante direito, chega lá, acaba nem sabendo quem é o aniversariante, mas fica mais empolgado com o momento, com as festas, com as situações, e come, e bebe ali, e depois a gente sai de barriga cheia, feliz da vida, vai embora, e a gente fala assim, puxa, mas eu nem dei um abraço no aniversariante. E aí o outro pergunta, mas quem que era o aniversariante? E exatamente dessa forma é como muitas pessoas hoje celebram o Natal, celebram o nascimento de Jesus. É uma lembrança de Jesus tão mínima, e muitas vezes nas nossas comemorações, até dentro da nossa casa, na nossa vida, é uma celebração que, olha, a lembrança de Jesus é zero, nada, é mínima. Vamos falar de Jesus para não dizer que não falamos de Jesus, mas a gente vai ter outras conversas, outros momentos, e não temos um tipo de referência a Jesus. E por isso que eu estou falando de humildade. Mas hoje é uma humildade diferente. A nossa humildade de reconhecer que nesse momento do Natal, nós precisamos ser humildes o suficiente diante de Deus, de fazermos como esses magos, de procurar, de desejar, de buscar, de ir até Jesus. De usar esse momento do Natal com a nossa família, em que nós damos os presentes para, como cristãos, primeiramente, fazermos como eu falei na semana passada, brilharmos a luz. Lembrarmos sem medo de Jesus, brilharmos a luz de Jesus e nos render a Deus que nos revela através de sua palavra e não menosprezar, termos a humildade de não menosprezar o plano de Deus e a vinda de Jesus e valorizar esse momento do Natal aonde você estiver, mais do que qualquer coisa. Jesus é o que deve ser adorado, Jesus é o que deve ser valorizado, porém, geralmente, ele, Jesus, não tem sido o centro das nossas comemorações. Falta humildade em nós de reconhecermos Jesus. Falta consciência na nossa pequenez de olhar para Deus e falar, puxa Deus, hoje eu posso dizer que eu tenho a salvação no Senhor, eu tenho uma esperança eterna, porque o Senhor fez isso por mim. Mas Jesus muitas vezes não tem sido o centro das nossas atenções. A outra coisa é que esse tipo de sabedoria humilde dos sábios, por exemplo, que chegam, que perguntam, que viram e vieram até Jesus, esses magos, esses sábios mostram que uma humildade para nós que nos leva verdadeiramente ao Cristo real, pois eles quando chegam, quando a gente lê a história, eles se prostram, eles adoram, eles presenteiam, eles se entregam, eles se encontram. Os verbos das suas atitudes continuam acontecendo, não para só no chegaram, perguntaram, viram, não, eles se prostram, eles adoram, eles presenteiam, eles se entregam e eles encontram uma criança no braço de uma mãe, eles encontram uma criança no braço de uma família. E aí a minha outra questão, o Natal ele enfatiza isso, ele enfatiza a adoração, ele enfatiza o nosso presente a Deus, a nossa entrega a Deus, quando eles dizem, olha, vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E eles não ficam só aí, eles presenteiam. O Natal, ele simboliza, como eu disse, a criança nos braços de uma mãe, simboliza a família, de se encontrar nos laços familiares. Eu acredito que muitos de nós vamos estar em família. E que momento lindo para nós falarmos do Deus, Criador da família,
de falarmos do Deus que nos abençoa como família, como corpo de Cristo, como família de Deus, como igreja do Senhor, com humildade, com simplicidade, diante do reconhecimento, não do brilho das festas somente, mas do brilho do aniversariante ou do brilho daquele que a gente comemora o nascimento, que é Jesus Cristo, daquela criança que descansa nos braços da sua mãe. Que bela figura! O desejo de todo pai é ver seu filho sossegado, descansado, em paz. E nós sabemos que na história do Natal há paz aqui, porque o coração está descansado em Deus, porque uma mãe segura o próprio Deus em seus braços. Mas o momento em que eles vivem de recenseamento, algo complicado, de não acharem lugar para estar, de sabermos que haverá perseguição de Herodes, que crianças irão morrer, havia momentos aqui, mas a imagem que nós temos, que é independente de tudo isso, havia paz, a criança, a família. É outra coisa, que não se esforce somente para dar presentes ou embrulhos. Eu sei que você pagou o preço, se esforçou, foi lá comprar com o maior desejo de dar um presente para a mãe, para o pai, para a filha, para o filho, e a família em toda, um presenteando ao outro, mas não se esforce somente nisso. Isso é bom, faça isso com alegria, mas presenteie ou entregue o maior presente de todos, dando a eles esse momento de lembrarmos e pensarmos em Jesus. Olha a oportunidade que nós temos. Enquanto estamos reunidos com família, e muitas das vezes, nesse momento de família, a gente não toma a coragem de dizer, ou de fazer como esses magos que tiveram essa coragem, essa gratidão no coração, a oportunidade de você ser essa estrela brilhando sobre esse momento e de ser como esses magos, nesse gesto de humildade, de lembrar de Jesus e deixar que o Espírito Santo de Deus atue no lugar aonde você está, dando esse gift, dando esse presente que é Jesus. Traga Jesus para a sua mesa. Não deixe passar esse momento sem trazer Jesus, porque esse pode ser um pontapé inicial, e eu acredito na atuação do Espírito Santo, um pontapé inicial para a mudança da qualidade de vida de muitos que você está falando. Tenha a ousadia de Deus nesse Natal, na ceia de Natal, no momento de abrir os seus presentes. Faça uma oração. Ou lembre-se dessa pregação da estrela, que é a pregação da semana passada. Se você não assistiu, volta lá para assistir. Ou mesmo dessa pregação da humildade, do desejo desses homens, da consciência deles. Tire desses exemplos. Olha, no Natal, nós celebramos o nascimento de Jesus, dos reis magos que foram até Jesus. Olha quanta lição você aprendeu, que uma dessas lições pode dividir, como por exemplo a humildade dos sábios aqui. E por último aqui, essa humildade consciente, pois geralmente as pessoas importantes como reis, eles não se curvam diante de ninguém, mas recebem honras, por exemplo, dos seus súditos. Mas aqui são esses magos que conscientemente se curvam diante do Rei dos Reis. Que grande lição! Essa não é apenas uma mensagem de Natal, mas é uma mensagem para ser pregada sempre. Portanto, que nós possamos nesse Natal relembrar tudo isso. Seja ousado nesse Natal. Faça como esses homens. Chegue na sua mesa, na sua família, faça uma oração. Introduza Jesus. Relembre Jesus. E deixe o Espírito Santo de Deus operar, porque esse amor de Deus, ele é um amor que nos abraça. E esse amor de Deus quer nos mostrar um amor ainda maior, que é o amor eternal de Deus. E é nesse momento que eu quero terminar esta pregação com uma oração e um pedido especial, que você não desligasse. Porque eu tenho um presente para entregar para você no final, que é uma canção, um vídeo que eu fiz, que fala exatamente sobre esse amor de Deus. E como a vida ela é tão passageira, e muitas das vezes a gente fica tão atento a essa vida passageira, esquecemos do amor eternal de Deus, simbolizado nessa criança. E eu quero orar, e logo em seguida a essa oração, você vai ouvir essa canção. E você vai poder perceber na letra e perceber nas imagens como nós precisamos de Deus. E esse é o meu presente. Eu disse para você que você chegasse na mesa e deixasse esse presente para alguém, ou na ceia, ou falasse de Jesus para alguém nesse Natal. Eu quero, antes de terminar, além de ter falado na mensagem, eu quero deixar como sinal de amor e gratidão a Deus por
todo esse ano que Deus tem me proporcionado com o privilégio de falar da palavra de Deus para você. E eu queria terminar orando por você, pelo seu Natal, com a sua família. E eu queria também que você, em seguida, ouvisse essa canção. Vamos orar? Deus, o Senhor conhece cada coração, Senhor. O Senhor conhece as intenções, os desejos. O Senhor sabe como a gente termina esse ano. O Senhor sabe como a gente comemora esse Natal. E o Senhor também sabe qual é a valorização ou como nós nos achegamos diante do Senhor. Com humildade ou com soberba, muitas vezes. De não perceber a importância das Escrituras e não perceber a importância do seu amor eterno por nós, Deus. E eu quero neste momento pedir pela vida de cada um dos meus irmãos, Deus, que hoje nós estamos sendo chamados à atenção ou relembrados da importância de estarmos juntos, celebrando Jesus, fazendo como estes magos do Oriente fizeram, a forma como eles chegaram, a forma como eles observaram, a forma como eles presentearam Jesus, que nós possamos ter a mesma força em nosso coração. E que as nossas palavras também sejam exemplos como foram estes exemplos deles. E nós possamos também, Senhor, Pai, trazer luz sobre a vida das pessoas que hoje passam talvez por escuridão e que nós não percebemos. Mas que as nossas palavras sejam verdadeiras, nossas atitudes sejam verdadeiras e que este momento seja um momento para ser lembrado. Como é bom nós pararmos para ouvir a sua palavra e sermos chamados à atenção, porque Deus, há um passo adiante, há um dia depois do outro, nós podemos ser referência na vida de alguém. E que esse Natal, cada um de nós possamos ser essa referência, porque o seu amor, ele é eternal. E muito obrigado, Senhor, pelo seu Filho amado, Jesus Cristo. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração e que cada família festeje e celebre o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que nós possamos, Senhor, terminar esse ano em bênção e estar juntos, Senhor, para a caminhada do próximo ano. Cuida da vida de cada um dos meus irmãos, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Fique então com o vídeo. Que Deus abençoe sua vida. Um Feliz Natal para todos, cheio de alegria, cheio de paz e cheio de presente da graça de Deus na vida de cada um. No nome de Jesus, fica com o vídeo. se vai, a bela flor a perfumar. Um dia seca e cai, a lua iluminando a noite apaga de manhã, mas o amor é eternal. Fortunas, bens logo se vão, castelos são de areia, impérios, reis, poder real escapam sobre as mãos
apenas são, mas o amor é eternal. Beleza, ilusão, sonho se vão, a vida é passageira. Morte a separar, amigos se vão, só o tempo seca as lágrimas. Melodias esquecidas, cantores perdem a voz, mas o amor é eternal. Menino Deus, lá em Belém, reis ao adorar as santas mãos que dão visão, são torturadas na cruz. Alguém então anuncia: ele subiu, ele se foi. Seu amor, e seu amor é eternal.